Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que existe mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã consciência possa imaginar. Estou com um achado aqui da Segunda Guerra Mundial, quando o Bigodudo e o seu exército decidiu fazer uma expedição de arqueologia no Egito. Tem imagens aqui que provavelmente vão intrigar a ciência. Nós vamos falar sobre esse assunto, sobre tecnologia proibida, e vamos especular um pouco sobre aí, esse assunto e a ciência, tá? Basicamente é o seguinte, eu vou abrir a imagem aqui para vocês, e esses artefatos não são encontrados em nenhum museu no mundo, tá? Provavelmente ou está no Vaticano ou foi levado embora com o Bigodudo quando ele decidiu fugir ali para a Antártida, tá? Aí nós temos as operações secretas especiais americanas, Paperclip, a High Jump, que resultam, né, na busca do Bigodudo na Antártida, tá bom? Então basicamente é o seguinte, eu vou só avançar uma imagem aqui e você vê aqui, ó, os soldados lá da Alemanha, da G2, fazendo uma expedição no Egito. Só que os artefatos encontrados não fazem o menor significado, não tem como conectar isso à nossa ciência atual. Não tem como você chegar e falar que a nossa ciência atual tem como resolver esse problema. Então, basicamente, essa aqui é a primeira imagem. Vou aumentar o zoom aqui da imagem. Você vê esses textos aqui estranhos, até aqui tudo bem, tá? São hieroglifos, são coisas de textos do Egito do passado. Você vê o pessoal trabalhando aqui numa expedição, né, para encontrar aí coisas secretas. O Bigodudo, ele tinha um apreço por arqueologia, tá? E você vê isso aqui, né? Na internet já é difícil encontrar essa imagem, e o que o pessoal diz, isso aqui é uma representação figurativa do portal. É aquilo que eu já falei aqui para vocês, tá? Se você pegar os textos suméricos, pegar os textos hinduístas, você vai encontrar Nimrod em todos eles, vai encontrar Atlantis, Atlântida, tudo isso como se fosse violentemente existido no passado. Inclusive, a abertura de portais não é algo diferente no Egito, tá? Inclusive, o filme Stargate foi baseado num artefato encontrado no Egito, tá? Olha que coisa interessante. Você vê o que parece aqui uma pedra de jaspe, alguma coisa interessante, e coisas saindo dela como se fosse um vórtex, né? Como se fosse um vórtex. E quando você olha para os deuses do passado no Egito Antigo, você vê que eles usavam um certo tipo de amparo para virem a este mundo, alguma maneira que fizesse com que eles viessem a esse mundo. E provavelmente é isso aqui. É como eu digo para vocês, para você viajar de um planeta para o outro somente via portal. Essa história de espaço sideral não tem como existir. Se o universo é plasmático e o plasma é o estágio inicial de toda a matéria, qualquer matéria em contato com o plasma volta ao estágio original. Adamantio, diamante, o que for. Então, para você se deslocar de um planeta para o outro, somente via portais, tá? E aí, essa informação ela se conclui, vai se concluindo com um apanhado de achado de portais aí. Inclusive, aqui no Egito Antigo. Então, olha que imagem curiosa, olha que imagem intrigante que nós temos aqui para comentar sobre o assunto, né? Então, você vê aqui esse achado, esse artefato antigo. E a coisa vai ficando estranha, ela vai ficando estranha quando a gente tem outra imagem interessante. Então, você pega aqui, por exemplo, tá? Você vê aqui, ó, os soldados do Bigodudo, né? Você vê aqui um arqueólogo, né? Os caras conversando, outro arqueólogo e um cinegrafista aqui, ó, do Bigodudo. E estranhamente encontraram esse objeto aqui. Sei que muita gente vai falar que é computação gráfica, mas hoje em dia, meu irmão, com o Photoshop você consegue fazer o que você quiser. Infelizmente, o real e o imaginário deixam até de existir. Se os caras quiserem, eles conseguem colocar eu numa balada. Só para você ver o nível de computação gráfica que existe hoje em dia. Porém, a gente não pode também acreditar que tudo é mentira também, né? Então você vê que coisa mais estranha. Outro artefato, né? Você vê, parece que tem aqui um certo tipo de amparo, aqui, como se fosse uma mulher segurando isso aqui, ó. E olha só para você ver aqui, como se fosse vários vórtices de portais, tá? Olha que coisa mais interessante aí, intrigante que nós temos aí para falar sobre esse assunto, né? Olha só essa outra imagem aqui. Aqui já fica um pouco estranho, né? Você vê aqui os soldados, né, lá da G2, do Bigodudo,
E esse ser estranho aqui que eu nunca vi falar, é que novamente, né, a estrutura de um portal, ok? Esse ser com tentáculos, né, que é totalmente cheio de tentáculos. Eu lembro que tinha até um desenho animado, um anime lá no Japão, de um ser de tentáculos que veio à Terra, né, que decidiu explodir a Lua. Tem um desenho assim, quem gosta de anime vai saber que desenho que é esse, de um ser de tentáculos, né? E você vê aqui, né, esse comprimento de ser de tentáculos aqui, tá? Olha que coisa interessante. Tem um portal aqui debaixo dele e ele está segurando algumas bolas, ó. Olha que coisa interessante. Isso aqui não é humano, tá? Isso aqui, ao meu entender, parece um druida, porque o druida se assemelha à natureza, à árvore, tá? Isso aqui parece raízes de árvore. Agora, se são tentáculos, não faço a menor ideia. Olha que coisa interessante. Esses são achados, né, lá do Bigodudo, da G2, né? Que não estão aí, não estão no museu, tá? Olha que coisa interessante. Você vê, eles fizeram uma expedição. Eu vou só ler o texto aqui para vocês, ó. Durante a era da Segunda Guerra Mundial, os arqueólogos alemães encontraram muitos artefatos antigos no Egito e no Tibete, ok? Entre as descobertas estavam, presumivelmente, um antigo portal estelar. É o que eu venho falando aqui. Para você ir de um planeta para o outro através de portais, não é viajando no espaço. Não tem como viajar no espaço, tá bom? O interessante é que esses artefatos não podem ser encontrados hoje em nenhum museu do mundo. Então, assim, olha que coisa interessante. Olha o tamanho aqui do ser humano e olha o tamanho desse ser aqui de tentáculos, né? Olha o tanto de coisas estranhas aqui. Olha, os caras encontraram, ó. Eles estavam fazendo a expedição, encontraram outro aqui também, ó. Outra imagem também, né? Bem semelhante à primeira, né? Olha só para você ver aqui. Então, assim, olha que coisa interessante, né? Informações a respeito, provavelmente isso que pode ser relacionado ao sistema solar, alguma coisa desse gênero. E você vê basicamente aqui, ó, esses seres, né, sentados, passando um certo tipo de conhecimento para o homem, né? Então você vê que tem aqui um certo tipo de barra aqui, que parece um apoio de computador ou um apoio de livro, né? E parece que eles estão repassando conhecimento aos seres humanos. E esse artefato foi encontrado aí pelo Bigodudo, né? E são vários e vários artefatos. Aqui é uma foto deles, tá? Fazendo uma expedição, olha só para você ver. E, né, a gente começa a ficar intrigado com essas imagens aqui, que você acaba não encontrando aí no museu, tá? Bem interessante, né? Algo assim bem misterioso. E você vê, né, com o passar do tempo, com a digitalização de imagens, né, você vê coisas que estavam aí ocultas sendo reveladas, principalmente esse ser estranho aqui, né? O que poderia ser esse ser aqui, né? Quem comenta você, o que você acha que é essa representação, isso aqui. Só não sei se isso aqui foi no Tibete ou no Egito, tá? Mas eu tenho certeza aí que essa imagem aqui foi no Egito, essa imagem aqui, ao que tudo parece, foi no Tibete, tá? Esse tipo de roupa aqui não é do Egito, é de egípcio, tá? E aqui foi no Egito, dá pra saber perfeitamente que foi no Egito aqui e aqui também, ó. A gente sabe, a gente entende que no Egito, tá? Que as pessoas no Egito, elas têm uma coloração um pouco mais escura, tá? Então olha só para você ver aí a diferença. Olha que imagem intrigante, né? Para você encontrar aí, né? Então são achados arqueológicos que intrigam a ciência, né? Colocam em questionamento a nossa própria história e muitos vão tentar entender isso aqui com o quê? Como é que a gente conecta isso aqui a híbridos, nefilins, a um novo mistério, uma nova vertente que pula para o lado aqui. Na minha visão, é aquilo que eu sempre venho falando para vocês, né? Os anjos têm poderio, têm conhecimento, têm tecnologia, são capazes de criar qualquer coisa. São capazes de criar qualquer coisa. Inclusive abertura de portais, né? Por exemplo, os querubes, né, são a classe hierárquica de anjos no céu com uma das mais altas hierarquias. Então não é de presumir que não tenha tecnologia o suficiente para fazer a abertura de portais, né? Que é o que nós estamos encontrando aqui, tá? Então olha que coisa interessante, olha os achados arqueológicos bem intrigantes aí, tá? Que colocam, né, a própria história em questionamento. Será que realmente foram os seres humanos que construíram será que realmente foi o ser humano que construiu a pirâmide do Egito? Será que realmente é o ser humano que construiu esses mega monumentos aí absurdos e no nível de detalhe assim atômico? Será que realmente foi os seres humanos? Ou será que teve outra raça aqui na Terra, né, nesse período aí, que basicamente o ser humano nem era protagonista da história? Pois bem,
Então fica aí a dúvida para cada um de vocês. Comenta aqui embaixo o que você acha que é esse assunto, tá? E quem quiser conhecer o meu trabalho, não é obrigatório, mas vai ensinar você a remover as amarras desse sistema, principalmente, né, com o mundo e o Brasil afundando. Você vai aprender sobre economia básica, a investir o seu dinheiro corretamente e a empreender, para você sair desse mar de lama que é a economia brasileira. Quem quiser, tem links na descrição, não é obrigatório, mas você vai ter o meu contato pessoal, vai ser super bem atendido. Vou ficar por aqui, sou Humberto Volts, fique na paz.